Eu vou deixar você orar por um minuto, faça isso. Eu sinto algo de Deus neste ambiente tão forte. O santuário está pronto para milagres. Porque esse santuário é um santuário onde Deus marca vidas e tem marcado com muitos milagres. Eu creio que hoje não será diferente. Nós vamos sair daqui hoje para vencer tudo que precisa ser vencido. Vou deixar você orar por essa pessoa. Eu abençoo, querido Pai Celestial, a vida de cada um dos teus filhos e filhas que estão aqui. Quero te agradecer de coração pela existência dessa igreja, pelos muitos queridos amigos e irmãos que temos aqui, pela vida do nobre, querido pastor desta igreja, junto com a sua família. Quero te louvar pelo teu cuidado com ele. Quero te louvar pela tua saúde na vida dele. Quero te louvar porque o Senhor tem cercado a vida do teu ungido, a sua graça, e ela tem sido abundante. E a minha oração é que esta graça que está sobre ele, ela possa ir atingindo outros e outros que vieram visitar hoje aqui. Que onde houver corações, Pai, abertos hoje, para serem tocados de uma forma especial pela Tua Palavra, o Senhor vá atingindo cada uma dessas pessoas e encontre o espaço necessário para estabelecer sobre essa pessoa saúde, alegria, vida, para estabelecer sobre ela um espírito de reconciliação, para estabelecer sobre ela um espírito de paz, para estabelecer sobre ela a certeza de que aquilo que estava por ser resolvido não está perdido, tudo ainda está nas tuas mãos. E como eu sou, Pai, desses crentes pentecostais que creio até debaixo d'água, eu creio que quando terminarmos este culto aqui vai ter gente que vai sair daqui dando gritos de glória, dizendo: meu Deus é fiel para e que assim seja sobre a nossa vida nesta hora. Eu te peço de uma forma especial, Senhor, encontra esses corações, encontra essas vidas agora, e todos os que estão de mãos levantadas, que eles possam ir sendo tocados, atingidos, sim, revestidos de uma unção especial. Eu vou dar esse minuto a eles para abrirem a boca e tocarem o teu coração, porque eu sei que é hoje, meu Deus. Hoje é o dia onde a tua graça vai abundar sobre eles. Por isso, Senhor, receba agora a adoração dos teus filhos. Onde você estiver agora, com as mãos levantadas com esse irmão, abra a boca, isso. Vai, solta um grito para ele ouvir. Solta a voz. Vai. O inimigo canás, daí a vida que ele não nasce, a daquele, daí como eu vou deixar você adorar e agora. Adore, grite mesmo. Grite mesmo, grite, solta a sua voz. Solta a sua voz. Quem cuida da sua casa é Deus. Quem cuida da sua história é Deus. Quem cuida dos seus sonhos é Deus. Quem cuida da sua família e da sua vida é sobre nós mais uma vez, para nos abençoar. Somos tão dependentes de Ti. E que bom que o Senhor é o nosso Pai, que nunca abandona filhos. Sustenta-nos. Olhe-nos, aviva-nos. Cada vez mais pela Tua glória. Em nome de Jesus. Você pode dar um abraço de pelo menos duas pessoas e dizer para ela: é hoje. Abra a mão dela, profetiza para ela. Hoje, Jesus, que coisa linda. Se você tem a sua Bíblia, tome ela, por favor. Oh, que coisa boa. Que bom. Se você tem a Bíblia em mãos,
De pé como você está, nós vamos ler aí a palavra de Deus. E antes que eu leia, deixe carinhosamente manifestando a gratidão a Deus pela vida dessa igreja, glorificar o nome de Jesus, pela vida do pastor André. Amém. Muito obrigado por me permitir servir a igreja hoje aqui. Eu me sinto muito honrado e muito feliz por poder estar chegando com vocês. Eu estive aqui no seminário que houve aqui, fui tão edificado, tão abençoado, e eu precisava estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado por vocês serem um referencial de fé e de esperança. A minha oração é que Deus continue levantando sua vida, sua família e esta igreja de uma forma extraordinária, porque eu sei que Deus não nos chamou para territórios, Deus nos chamou para nações. Que assim seja sobre vocês. Em nome de Jesus. Estou muito feliz. Quero agradecer a Deus pela vida do Dr. César, que é uma ilustre serva de Deus, sou carinhosa e que eu tenho tido a alegria de gozar da sua amizade. Deus abençoe. Estou muito feliz de vir aqui, o Ivanildo. São pessoas muito queridas de todos nós. Falando de sua família, que eu amo muito, no Chutoinho. Quero agradecer a Deus pela sua vida aqui. Bom poder adorar a Deus junto com você. Seu coração é um coração como de Jesus. Deus abençoe todos vocês. O povo está feliz aí, animado, irmãos? Segundo livro dos Reis, capítulo 18. Eu lutei muito para que a gente não trouxesse essa mensagem hoje aqui, e sem outras coisas. Mas o Senhor acabou confirmando aqui que nós temos que trazer essa palavra. Então vamos lá. E que ela possa abençoar a sua vida de uma forma especial. Segundo o livro dos Reis, capítulo de número 18, a palavra de Deus diz, a partir do verso 1. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Agás, como rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele, que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ímpio. E fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera. Porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Deus Santo. Confiou no Senhor, Deus de Israel. O que foi o que ele fez, irmãos? Diga, confiou no Senhor. Confiou no Senhor Deus de Israel. O que foi que ele fez? Bem forte. O que foi que ele fez? Mais forte. O que foi que ele fez? Confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor. O que foi que ele fez? Se apegou ao Senhor. E não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele. O que foi que o Senhor fez? O que foi que o Senhor fez? O que foi que o Senhor fez? E foi o Senhor com ele. De modo que para qualquer direção que seguia, o Senhor o concedia honra e sucesso. Está preparado para vencer em todas as áreas da sua vida? Então, profeticamente, levante as mãos comigo e diga: quem confia no Senhor e quem se apega ao Senhor, o Senhor sempre será com ele. Diga aí, em tudo que fizer, fale alto, o Senhor o abençoará. Amém. Vamos ser assim, por favor. Quero ser breve, mas olha bem cá. Esses dias eu tive a oportunidade de ficar observando uma criança. E quando eu vi essa criança, ela estava com um aparelho celular na mão. Na verdade, toda a casa hoje tem que ter. E eu percebi aquela criança com aquele celular na mão e eu fiquei assustado. Eu fiquei assustado porque eu vi aquela criança tão concentrada, mexendo naquele celular. E eu dizia comigo: o que é que ela está
fazendo aí? Eu pensei que ela estava jogando, mas quando eu decidi me aproximar dela, eu vi que ela estava fazendo inúmeras coisas com aquele celular na mão. Inclusive fazendo montagem das mais terríveis possíveis com a foto do pai, da mãe, postando no Facebook, mexendo com o WhatsApp, abria várias coisas assim, com uma facilidade enorme. E eu fiquei observando aquilo. Eu digo, eu vou ficar olhando para essa criança, eu quero ver até onde ela vai. E ela não percebeu que eu estava aqui do lado dela, mas continuou mexendo naquele celular e foi mexendo. E mexendo com várias coisas. Eu comigo, eu digo, meu Deus, como pode uma criança de 3 a 4 anos de idade ter tanta informação? E mexer com um celular desse, com coisas que às vezes eu, com 37 anos de idade, não consigo mexer. Só que de repente, eu fiquei observando aquilo por 25 minutos. Eu entendi que Deus não me colocou diante daquela criança por acaso, eu fiquei olhando. Passaram-se 20 a 25 minutos, daqui a pouco essa criança começou a mexer no celular, ela balançava. E na medida que ela ia mexer no celular, assim, ela começou a chorar e gritava. E eu comigo fiquei assim, eu vou perguntar o que está vendo, que essa criança estava tão bem, tão concentrada, e de repente começou a chorar, desesperada, tão inquieta e agoniada. De repente, eu caí na besteira de fazer a pergunta. E eu disse, o que foi que houve, bebê? Você estava tão bem e agora está chorando? Ele balançando o celular, dizendo para mim, descarregou. E eu olhando para aquilo, pastor, eu disse, eu vou falar alguma coisa a ela, mas decidi me calar. Porque na hora, o que me veio ao coração é que ela que tinha tanta informação sobre como mexer com aquilo que estava inserido dentro do celular em forma de aplicativo, ela teria a condição de fazer aquilo que é o mais simples. Porque mais simples do que mexer com o aparelho era conectar. Só que ela que mexia com o celular e tinha tanta informação, ela não sabia o que fazer quando o celular descarregou. E na hora que eu observei toda aquela situação, eu voltei para o ambiente de oração e o Espírito Santo falou comigo e disse para mim, na igreja tem muita gente assim. E eu disse, eu não entendi. Ele disse, eu vou te explicar. Há muita gente com muita informação sobre tudo, mas pouca gente preparada para lidar com as situações quando descarrega. É gente que sabe mexer com tudo, gente formada e habilitada para atuar em inúmeras áreas da vida. Elas têm muita informação, só porque elas não sabem lidar com as muitas situações da vida, quando de repente são surpreendidas por um momento em que a bateria da esperança descarrega, em que a bateria da força descarrega, em que a bateria da alegria descarrega. Elas não sabem onde se conectar, na maior parte das vezes, para poder de alguma forma recarregar a bateria. E quando elas não sabem, elas vão se permitindo tornar-se escravas de uma série de situações. E elas vão a cada dia envolvendo-se com essas situações, enrolando-se com essas situações, e em algum momento, quando elas olham para si mesmas, elas dizem, eu não sei o que fazer para sair dessa situação. Se você chegar junto dela, ela carrega uma formação, mas não sabe o que fazer quando descarrega. E entenda o que eu vou dizer. Isso não é um privilégio meu nem seu. Isso aí aconteceu com todos os homens que Deus levantou na história. Elias, por exemplo, era um homem que tinha muita informação, inclusive como preparar o altar para cair fogo. Mas na hora que a bateria descarregou, ele pediu para morrer. É normal. Aconteceu com muitos homens. O próprio Moisés diz a Bíblia que depois de viver um momento de comunhão lá em cima do monte, a Bíblia diz que quando ele desceu e viu os filhos de Israel adorando o bezerro, ele quebrou as tábuas que foram escritas pelo dedo do próprio Deus, os mandamentos dela. Não somente isso, você vai ter gente que recebeu o próprio Jesus na casa, e que quando viu Jesus chegar, simplesmente
simplesmente porque clamaram, convidaram para aparecer no meio da sua família. E ele não apareceu no dia, no momento e na hora que todo mundo esperava. Quando ele chegou na porta da cidade, a Bíblia diz que veio uma Marta e vem dizer para ele: se o Senhor estivesse aqui, não teria acontecido isso, mas como o Senhor não estava, e vai proferir palavras quase que de acusação contra a pessoa do próprio Jesus, que um dia esteve na mesa farta, mas no dia da dor parecia não estar. Ela descarregou, não sabia o que fazer. Tem tantos e tantos outros que, na maior parte, nas muitas situações da vida, apesar das muitas informações, são pessoas que não sabem lidar quando a bateria descarrega. E quando ela descarrega, ela traz depressão, ela traz uma série de coisas que muitas vezes algumas pessoas dizem: estou em pânico, eu não sei como é que eu vou sair daqui, eu acho que eu vou morrer nessa situação. E a maior parte dessas pessoas fazem. Elas vão se permitindo serem atingidas por essa situação de uma forma tão violenta, que a maior parte delas, que eu já tive a oportunidade de aconselhar na vida, elas fazem uma declaração, elas dizem para mim: pastor Jefferson, eu preciso lhe dizer uma coisa, eu estou me vendo escravo agora, não apenas da situação, porque descarreguei, perdi a fé, perdi a força, perdi o ânimo, perdi o vigor, perdi tudo. Elas vão dizendo para mim: mais do que ser escrava ou estar sentenciada a viver essa situação sem saber como sair, eu estou permitindo na minha mente algumas imagens serem criadas. E essas imagens, elas vão saltando, elas vão brotando, elas vão fluindo na mente, no coração dessas pessoas que não sabem o que fazer quando a bateria descarrega. E é isso que Deus marcou esta tarde, por isso Ele marcou esta tarde aqui, para dizer a algumas pessoas que estão presas a algumas situações, amarradas a algumas situações, que hoje é o dia de nós destruirmos essas imagens que assolam muitas vezes o nosso ser e nos colocam dentro de um cativeiro a ponto da gente não se ver livre. E a palavra de Deus vem, e a informação profética vem, e a palavra profética, ela tem uma força violenta e vem. Mas quando você ouve e o seu coração recebe, muitas vezes você diz para você mesmo: eu não consigo crer, eu não consigo assimilar, eu não consigo pegar. E alguns até dizem: eu tomo posse, mas quando saem muitas vezes continuam presos às mesmas situações. E isso é simplesmente por causa dessas imagens que vão sendo criadas no momento que a gente enfraquece, no momento que a gente se sente debilitado. E eu vim hoje dizer a você, e vou profetizar para alguém da glória a Deus aqui: estas imagens serão destruídas na história da sua vida hoje. Eu vou dizer mais uma vez, e quero que você pegue por você, pegue por seu filho, pegue pela sua família, pegue pelo seu comércio, pegue pela sua história. Estas imagens serão destruídas hoje aqui. Quero dizer mais, se prepare, porque você vai sair daqui como quem tem umas luvas de boxe espiritual nos braços, nos pulsos e nos mãos. Eu quero declarar que você vai sair daqui com tanta humanidade espiritual que quando você pisar em alguns lugares onde você vai chegar,
dizendo: porque nos fizeste subir do Egito, e a nossa alma tem fastio deste confio. Verso 6. Então o Senhor mandou entre o povo, por causa da murmuração deles, serpentes abrasadoras, serpentes venenosas, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, ainda na sua infância, você lembra disso? Quando o faraó havia dado uma ordem para que as crianças do sexo masculino, ao nascerem, elas fossem mortas por aquelas parteiras que estavam ali, por aquelas mulheres que estavam ali. A Bíblia diz que muitos, mas muitos morreram naquele dia, ou naqueles dias. E diz a Bíblia que o próprio Deus resolveu salvar Moisés. E ele salva Moisés para dar uma resposta historicamente. A figura de um líder que Deus havia estabelecido na história do Egito. O nome dele era José. José foi um grande homem de Deus, só cometeu um único erro, que eu considero um erro fatal para os filhos de Israel. Uma vez que ele estava estabelecido como governador, e o cargo de governador não existia, era para José ter tido a preocupação de estabelecer alguém da sua família naquele cargo. Mas as escrituras dizem que José não fez. Ele não fez, e a Bíblia diz que ele veio a morrer. Não deixou nenhum discípulo. E como ele não deixou discípulo, a história vai se passar, e passam-se depois da morte de José quase 400 anos. E diz a Bíblia que porque José não deixou uma semente ali, e quando eu digo que José não deixou uma semente, é que essa semente geraria outra, até chegar nos dias do nascimento de Moisés. Era para José ter deixado um discípulo que governasse no lugar dele, e desse continuidade à obra que Deus havia começado por meio dele no território do Egito, inclusive para proteger o seu povo. Como José não fez isso, a Bíblia diz no livro do Êxodo, capítulo de número 1, que se levantou um faraó que não conhecia, a Bíblia faz questão de informar, a José. E como ele não conhecia José, ele oprime o povo, machuca o povo, fere o povo, maltrata aquele povo. E diz a Bíblia que Deus decide agora fazer a obra que José não fez. Como é que Deus vai fazer isso? Simples. Deus vai criar uma situação. A Bíblia diz que no momento que as crianças estão morrendo, Deus faz com que uma mulher que teve 3 filhos, ela consiga esconder ter as portas do palácio de Faraó abertas, para que ele possa ser instruído ali. O que é interessante é que esse menino, quando nasce, ele nasce debaixo de uma ameaça de morte. E, pasmo, pelo que eu vou dizer, a maior parte dos sentimentos que Moisés carregou de dor na sua história de vida não estavam ligadas à ameaça daquele faraó, até porque o próprio Deus resolveu guardá-lo. Mas parece, ao ler o texto de Êxodo, que a mãe de Moisés, ela foi a maior inimiga desse menino. Pergunte por quê, bem alto, na igreja. Porque quando esse menino nasce, ele tem que fazer tudo que o meu filho com 3 anos faz.
para uma criancinha chorar, e às vezes que essa criança ia chorar, a mãe colocava a mão na boca do menino e não deixava ele chorar. Ele não conseguia expressar-se com a liberdade natural de uma criança. A mãe, muitas vezes que viu esse menino balançando as mãos, quando via um soldado egípcio passando na porta da tenda, ela pegava o menino, amarrava esse menino num lençol ou num pano, envolvia ele ali, dos pés ao alto da cabeça, e segurava aquele menino para que ele não tivesse liberdade. É por isso que quando Deus vai aparecer na história desse menino, Deus vai encontrar com ele e dizer: eu tenho uma obra na sua vida, e ele vai dizer logo na minha: eu que sou pesado de língua. Você muitas vezes pensa que Moisés era um gado, não era. Ele tinha marcas que a sua própria mãe deixou, quando simplesmente pedia do seu grito, do seu brado, do seu choro sair. E entenda o que eu vou dizer, eu sei que eu estou pregando para a gente aqui, que não precisou crescer para descobrir o que é sofrimento. Eu estou falando com pessoas que desde o nascimento tem muita gente amarrando suas mãos, tem muita gente segurando seus pés, tem muita gente segurando a sua voz, e a maior parte dessas pessoas pensavam que está te ajudando, mas não estavam. Elas estavam acrescentando uma série de deficiências, e é por isso que muitas vezes quando a gente diz a alguém: levante a sua mão para adorar, ele não consegue, porque quando ele lembra da infância, as marcas que ele traz mexem na estrutura dele a ponto dele não conseguir adorar a Deus com liberdade. Mas a Bíblia diz que ela só conseguiu prender o menino, só vai receber quem está ligado, por 3 meses. Eu vou dizer mais uma vez, e é profético, ela só conseguiu segurar aquele menino por 3 meses. Calou a voz dele, mas foi por 3 meses. Segurou suas mãos, mas foi por 3 meses. Amarrou suas pernas e seus pés, mas foi por 3 meses. Porque o próprio Deus olhou e disse: eu vou fazer esse menino crescer. Eu vou dizer de novo: eu farei este menino crescer. E querendo estes que estão amarrando ele na tenda ou não, a voz do menino vai ecoar, as mãos do menino vão se levantar, os pés do menino vão se firmar, e o meu nome vai ser exaltado na história dele lá na frente. Quem pega a profecia que eu quero liberar esta tarde aqui, levante as suas mãos e receba a profecia. Deus está abrindo a porta da tua prisão hoje aqui. Eu vou dizer de novo: Deus está abrindo a porta da tua prisão. As pessoas que silenciaram a tua voz vão ver você saindo dessa situação. E se prepare, porque Deus vai dar autoridade nessas mãos aí. Deus vai dar firmeza nessas pernas e nesses pés. Pega a profecia: Deus dará voz à tua voz nesta terra. Quem tem coragem de dar um grito de glória para receber essa? Aleluia! Ninguém vai te prender mais nesta terra. Recebe isto. Glória a Deus. A voz vai ecoar. E a voz do menino ecoou a ponto de chamar a atenção da filha de Faraó. O menino agora é abrigado. Eu não preciso narrar toda a história. Quando ele é acolhido no processo, a Bíblia diz que Deus vai marcar a data para Moisés sair. Agora olha que interessante. Já que José não havia deixado ninguém dentro, Deus vai pegar alguém de fora e trazer para dentro, para ser um instrumento da libertação do seu povo. E eu estou profetizando, porque a semente da libertação estava com alguém que estava dentro, mas quem estava dentro não deixou o discípulo. E quando não deixou o discípulo, a história praticamente parecia que estava morrendo com ele. Mas as escrituras dizem profeticamente que o próprio Deus pega um Moisés do lado de fora e vem trazendo para dentro. E quando Deus coloca ele ali, o próprio Deus o estabelece a partir daquele tempo como uma autoridade. Você sabe muito bem que quando Moisés de repente vive uma situação ali triste, desagradável, sem entender o que estava acontecendo na vida dele, ele vai parar no deserto. E naquele deserto ele é abrigado. A partir dali a Bíblia diz que ele fica tomando conta de um rebanho. Só que o livro do Êxodo, no capítulo de número 3 e 4, diz que Moisés um dia está apacentando o rebanho,
O próprio Deus resolve aparecer. Onde Deus aparece? No meio de uma sarça. E diz a Bíblia que aquela sarça já estava ali. Moisés não havia, até porque ninguém nos reconhece enquanto Deus não tocar fogo na gente. As pessoas só passam a te reconhecer quando Deus te acende. Eu estou profetizando que até a tua família vai ter que respeitar a unção de Deus. Porque Deus vai te acender. O próprio Deus tocou fogo na sarça. Moisés, que convivia com ela no deserto e nunca deu atenção, olhou e disse: que sarça é essa? E foi se aproximando. Quando ele veio se aproximando, Deus disse: você teve a oportunidade de chegar perto dela e abraçá-la no dia da solidão dela e não fez. Agora, para chegar junto dela, tire as sandálias. E ele tira dos pés, e a voz brada do meio da sarça diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Naquele dia Deus comunica a Moisés a missão que ele tem. Preste atenção para você entender isso aqui. Quando Deus comunica a Moisés a missão que ele tem, a Bíblia diz que Moisés apresentou todos os argumentos possíveis para não aceitar a missão. Inclusive ele disse: a minha mãe marcou a minha forma de falar. Eu sou pesado de língua. Eu trago marcas da minha infância. Deus ouve aquilo e diz para Moisés: então vamos resolver o problema. Eu não estou preocupado com as marcas que deixaram aí. Eu estou preocupado, interessado é te mostrar as marcas que você terá daqui para frente. Diz a Bíblia que Deus deu uma ordem a Moisés, mas antes de dar a ordem ele faz uma pergunta: o que é que você tem na mão? Moisés disse: eu tenho uma vara. Deus disse: pegue essa vara e joga no chão. Quando ele joga no chão, a Bíblia diz que se transformou em uma. Fala alto para guardar isso no coração. Diga: em uma. Quando ele se transformou em uma serpente, diz que corria atrás dele. E quando ele foi correndo, fugindo daquela serpente, o próprio Deus diz: pare aí e não fuja da imagem dessa serpente que te persegue desde a infância. Mas toma ela pela cauda. E ele poderia perguntar: mas por que pela cauda? Deus diz: porque da cabeça quem vai cuidar sou eu. A sua parte vai começar a executar e concretizar o que eu determinei. Porque o projeto já está pronto e eu estou começando pela cabeça. Tem alguém recebendo a profecia de Deus nesta parte? Já deu para entender que Deus está observando a gente aqui, não é? O texto diz que a ordem foi: pega pela cauda. Quando ele pegou, voltou a ser uma vara. E Deus diz para ele: Moisés, tudo aquilo que eu vejo na sua mão e é útil para mim, nunca jogue no chão, porque se você lançar no chão, isso vai se voltar contra você. Mas enquanto você estiver com isso na mão, eu te garanto que vai estar tudo sob controle e vai haver equilíbrio necessário para você caminhar. Agora, Moisés, a partir desse capítulo 4 do Êxodo, fica convencido de que ele é alguém que venceu a serpente. Agora olha que interessante. Quando ele está no deserto e ele ouve o povo murmurando contra ele, o texto de Números capítulo 21 diz que de repente, do nada, começam a vir serpentes no meio do povo. E diz que na medida que as serpentes vão picando esse povo, vão mordendo, elas vão injetando nesse povo um veneno, e a Bíblia diz que vai caindo 1, 2, 3, vários. Eles vão morrendo. Alguns estavam feridos, gritando de dor, quando eles param e olham para Moisés e começam a entender que Deus colocou Moisés à frente deles, não como um homem sem bagagem, porque se eles estavam sofrendo com as serpentes, Moisés já tinha vencido ela lá atrás. E Deus estava dizendo: eu escolhi o homem certo para lidar com as muitas situações que vocês vão passar no deserto, porque eu mesmo, no tempo que ele esteve no deserto, o preparei, o moldei, lapidei a vida dele e o fiz ter a estrutura necessária para liderar vocês.
serpente, ele sabe como é que faz. Glória a Deus. Aleluia. Eles param diante de Moisés e diz a Bíblia que eles vão gritar aos ouvidos de Moisés dizendo: ora ao teu Senhor por nós. E quando ele ouve isso, ele vai orar e Deus faz uma coisa que eu confesso, gente. Quando eu li isso aqui, eu li mais de 200 vezes, eu fiquei intrigado. Porque eu li o próprio livro do Êxodo, no capítulo de número 20. Deus dizendo que era contra todo tipo de imagem. Mas a Bíblia diz que quando o povo estava sendo atacado por aquela serpente, pastor André, o próprio Deus deu uma ordem para que uma imagem fosse levantada. E o texto diz que foi a orientação de Deus para Moisés. Disse o Senhor a Moisés, verso 8: faça uma serpente de bronze, coloca ela sobre uma haste, e diga aos filhos de Israel que aqueles que olharem para ela, eles vão passar a viver por meio dela. Interessante é que Deus, eu tenho certeza, jamais faria isso aqui. Mas por que ele fez? Você quer saber? Por que ele manda Moisés levantar essa imagem? Você quer saber? Sim. Então pergunte por quê, bem alto. Porque o próprio Deus tinha 3 mensagens a comunicar a Israel. Quando Moisés traz aquela serpente, ela vai ficando junto. A primeira mensagem que Deus estava comunicando a todos os filhos de Israel era essa: enquanto o homem tiver vida na terra, sempre haverá uma batalha violenta entre eles e a serpente. A cada caminho, a cada passo, a cada deserto, a serpente sempre estará de pé. Enquanto você estiver vivo, ela sempre vai lutar contra você. Segundo, Deus estava dizendo ao povo: apesar de a serpente estar de pé no deserto, eu quero que os filhos de Israel entendam, em segundo lugar, que eles não precisam temer a serpente, porque apesar dela estar no deserto, olha onde ela está pendurada, ela estava presa numa haste. E é como se Deus olhasse para baixo e dissesse: Moisés, manda ela se mexer, e ela não conseguia, porque quem mandou prender ela lá em cima é o Deus que governa as nossas batalhas no deserto. Você entendeu o que eu disse? Fala com o teu glória a Deus, não pode dizer, vai melhorar esse glória a Deus agora. Eu vou dizer mais uma vez: as pelejas que você tem, as guerras que você enfrenta, as batalhas da sua vida, elas não estão ligadas de forma alguma à sua vida, porque por mais que haja uma resistência da serpente, quem está no governo, no comando, no domínio desta guerra é Deus que está no controle. E se Ele está no controle, você não precisa temer a nada, porque a serpente só vai até onde Ele permite. Mas em terceiro lugar, eu digo, Deus colocou essa serpente aqui para nos comunicar uma mensagem extraordinária. Na medida que eles eram mordidos e olhavam para aquela haste e viam aquela serpente pendurada, a Bíblia diz que eles eram salvos do veneno. E isto Deus estava dizendo que faria anos e anos depois. O que é que Deus faria? Deus levantaria uma cruz, mas não colocaria uma serpente para salvar ninguém da cruz. Ele colocaria o filho dele. E qual a relação dessa serpente com o filho dele? É que a Bíblia diz em 1 João capítulo 3, verso 8, que o filho dele se manifestou para destruir as fortalezas, e não somente as fortalezas, mas para destruir todas as obras da serpente. E quando ele estava na cruz, o que ele estava comunicando a todo mundo é isso: quem olhar para cá, entenda a mensagem. Enquanto vocês estiverem presos na mente de vocês a imagem de alguém que morreu nessa cruz por vocês, lembre-se que aqui a serpente, ela foi derrotada de uma vez por todas. O que Deus estava querendo dizer aos filhos de Israel no deserto? Deus estava comunicando aquele povo apenas com a palavra, e a palavra era essa: quando vocês
serpentes não pararam de mordê-los. Mas na medida que iam mordendo, parece que os filhos de Israel começaram a brincar com elas. Mas não brincar no sentido da zombaria, mas era olhar não no sentido de não levá-las a sério, mas no sentido de quem tem um Deus tremendo, entendeu? Na medida que elas iam mordendo, eles diziam: não morri não. Porque quando eles olhavam para a haste, eles diziam: vocês já foram vencidos. Por que vocês ataquem aqui embaixo, vocês nunca prevalecerão contra mim. Porque lá em cima eu sei que uma vitória já foi garantida para a minha vida. Era este o sentimento que os filhos de Israel tinham que ter com relação àquela serpente. Não era que ela fosse o instrumento da salvação, mas que ela foi derrotada pelo Deus dos hebreus. Glória a Deus. Só que a Bíblia diz que aquela situação se passa. E sabe o que acontece? O texto sagrado diz que alguém olhou para a serpente. E aqui eu quero parar. Mas quem está gostando, diga alguma coisa. Não está gostando de Bíblia. Veja que coisa interessante. Alguém foi, olhou e disse: nossa, por causa dessa serpente aqui, não foi da serpente. Era o Deus que mandou Moisés cravar a serpente lá em cima. Mas eles começaram a ter um sentimento diferente. Em vez de olhar para o Deus que fez com que a serpente ficasse detida, eles começaram a olhar para a imagem da serpente. E alguém disse, eu não sei quem foi o bonitinho, mas eu gostaria que a Bíblia dissesse o nome para denunciá-lo. Alguém disse assim: oh, que serpente! Que serpente maravilhosa! Por causa dela o veneno não conseguiu nos matar. Sabe o que alguém fez? Estou na Bíblia. Alguém foi lá, tirou a serpente da haste, colocou assim nos braços junto com outros e disseram: enquanto nós carregarmos essa serpente, a gente vai vencer. E eles nem sabiam o que estavam fazendo. Pergunte por quê? Porque na medida que eles tomaram aquela serpente dos braços para carregar, eles estavam dizendo: crie, porém não creio. Creio, porém não creio. Não creio em quê, pastor? Que o Deus do céu já havia destruído toda a obra da serpente no deserto. Como eles manifestaram que não criam, pastor? Quando eles tiram a serpente e vão carregar. Porque, irmãos, olha para mim. Uma vez que você olhou para a cruz, você tem que entender que o que tinha de problema seu com Deus já foi resolvido. Para de brincadeira, de ficar aí atormentada. É por isso que tu não consegue sorrir no culto, adorar no culto. É por isso que fica às vezes carregada no culto. Porque você pensa que uma vez que você crê, você ainda precisa carregar algumas bagagens. Larga elas. Porque a obra da cruz, ela é uma obra completa. Eu sempre vou aqui, quero profetizar nessa igreja. A obra da cruz, ela é uma obra completa. A obra da salvação é completa. A obra do Calvário é uma obra completa. E uma vez que eu creio nessa obra do Calvário, eu só tenho que dizer obrigado, Jesus, porque não tem a ver comigo. Não é pelo que eu faço, é pelo que o Senhor fez. Não é por mim, é pelo que o Senhor é. Não é pelo que eu realizo, é por aquilo que o Senhor já realizou. Só que tem muitas pessoas que uma vez que dizem crer, o que é que elas fazem, pastor? Tudo aquilo que elas venceram no Calvário, elas decidem arrancar de lá e carregar. E eu me assustei com o texto que eu li com vocês hoje. Porque o texto que eu li, segundo o livro do Gênesis, capítulo de número 18, diz que se passaram anos e anos. E deixa que ele dá uma informação que vai lhe assustar também. Os filhos de Israel vão entrar na terra prometida, sim ou não? Sim. Vou repetir mais uma vez. Os filhos de Israel vão entrar na terra prometida, sim ou não? Sim. Eles vão entrar na terra prometida, porém, levando
duas coisas: a arca da aliança e a serpente. Vão conquistar o território, vão. Mas vão fazer o que ali, pastor? Quando eles vão conquistar o território, eles vão conquistar com a arca e carregando a serpente. Vão vencer as muralhas de Jericó? Vão. Mas como, pastor? Carregando a arca, que representa a presença de Deus, e junto com a arca, a serpente. Deus olha para aquilo e não faz nada para isso. Deus deixa eles irem carregando a imagem, porque a imagem da serpente ligava eles ao passado do deserto, e esse passado do deserto já havia sido vencido pela obra que foi feita na haste, pela obra que foi feita na haste. Mas como o coração deles não assimilou a mensagem que Deus comunicou, eles decidiram carregar. Então eles vão vencendo, mas na medida que vence, a serpente está lá. De quando em quando eles olham e dizem: olha a imagem aqui. É por isso que no segundo livro dos Reis, capítulo de número 18, quando a gente lê, é assustador. Porque diz que o rei, ele assumiu o reino de Judá, e quando ele assumiu, ele descobriu que havia algo naquele reino. Pergunte o que foi. O que? Sabe o que era? Havia um quarto que alguém preparou para ser o quarto daquela antiga serpente. E diz o texto que eles faziam três coisas. Primeiro, deram nome a ela, chamaram Deus. Segundo, a Bíblia diz que ofereciam incenso para dia e noite. Terceiro, olhavam para ela e diziam: tu nunca vai sair da história da nossa vida. E é por isso que quando você lê o livro dos Reis, vai de vergonha em vergonha a história. Por quê? Porque onde a arca está, não pode haver espaço para a serpente. Deus não governa onde a serpente está governando. O pior é que isso nada mais é do que uma imagem que eu falei no início, que muita gente vai carregando e vai colocando essas pessoas como subservientes, rendidas. Todo dia ela tem o culto da serpente na casa dela. Deus reina na sala, mas no quarto é a serpente. Deus reina no quarto, mas na sala é a serpente. Deus reinando na sala e no quarto, mas na cozinha é a serpente. Eu sei quando a serpente reina, de vez em quando alguém vai cozinhar por aí afora, quando eu viajo, eu digo: a serpente está reinando nessa cozinha. Comida. Mas é sério, gente. Há muitas pessoas que foram livres pela cruz, é isso que eu estou dizendo, mas que não podem viver essa liberdade, porque infelizmente decidiram arrancar da cruz a imagem que já havia sido vencida para carregar no caminho. E Deus vai abençoando, mas quando elas olham, a serpente está lá. E de quando em quando você vê no relacionamento do pai e do filho alguém dizendo: eu queria tanto que Deus fizesse uma obra na vida deste menino, mas em vez de terminar em oração, beijo, abraço, carinho e reino de Deus na casa, termina numa guerra terrível. Porque quando alguém diz Deus, a serpente diz: eu tenho minha vaga aqui dentro. E alguém olha e diz assim: quero paz nessa casa, mas a paz não pode prevalecer, porque a serpente está lá. Às vezes quer ir além e não consegue, porque simplesmente decidiu carregar aquilo que o próprio Deus já venceu por você. E vai carregando e deixando a serpente gritar, e deixando a serpente lançar veneno, e vai havendo, e vai de contenda em contenda, de briga em briga. Não fica em lugar nenhum, não permanece em lugar nenhum, não se sustenta em lugar nenhum, não para em lugar nenhum, não cresce em lugar nenhum, porque o próprio Deus está dizendo:
segura essas coisas que te prendem ao seu passado. Isto vai continuar te matando, mas eu vim hoje e repito, profetizar que a imagem vai ser destruída na história da sua vida. Mas termina me aplicar essa palavra dizendo a você: enquanto aquele quarto da serpente estiver lá, Deus não vai poder assumir todos os espaços da casa, porque é uma decisão sua manter a serpente viva ou acabar com ela de uma vez por todas. É por isso que eu gosto do rei Ezequias. Quando ele foi começar a reinar, ele fez 3 coisas. Primeiro, assumiu o reino. O que foi que ele fez? Vamos falar bem alto? O que foi que ele fez? Diga comigo bem alto, diga: eu preciso assumir o meu reino. Fale alto. Diga comigo bem alto, diga: eu tenho um reino e eu preciso me apropriar dele. Segunda coisa que esse rei fez, a Bíblia diz: e ele confiou e apegou-se ao Senhor. Porque para vencer a imagem você não vence com as suas forças, tem que ser com a ajuda de Deus na sua vida. Mas terceiro e último lugar onde eu quero parar. O texto diz que ele procurou. Cadê o quarto da maligna serpente? E alguém disse: não, a gente oferece aqui incenso a ela. Ele disse: vai acabar isso aqui. Alguém diz: mas essa imagem se sustenta na história da nossa família, e é quase impossível quando a gente decide ir à frente e ser feliz. Eu me lembro daquela traição, eu me lembro daquela aflição, eu me lembro daquele abuso e não consigo ir além. E Deus diz: você não vai além, porque você não entendeu que hoje eu quero que você, na minha força e na minha autoridade, despedace essa serpente. O rei toma posse do reino, pastor Leandro. E ele diz: Deus, vem cá, o senhor vai me ajudar? Vou. Eu digo: não é fácil vencer essa serpente, não, porque ela me acusa de tanta coisa do meu passado. Ela diz tanta coisa acerca da minha família. Ela diz tanta coisa acerca da minha história, dos meus sonhos, das minhas esperanças. E é por causa dela que eu não consigo me multiplicar, vencer, fluir, andar nas nuvens de Deus. O próprio Deus diz: se você tomar a marreta da graça, hoje o reino dessa serpente vai acabar e só vai sobrar espaço para a Eu não sei se você consegue visualizar isto, mas eu estou vendo profeticamente Deus colocando uma marreta espiritual nas mãos daquele rei, dizendo: quebra, 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 quebra. E a imagem vai sendo despedaçada, e de repente demônios vão dizendo de lá: não, deixa ela aí, deixa ela aí, nós tínhamos direito sobre você. E ele diz: agora não, uma vez que eu criei na obra da cruz, acabou, acabou. É isso que eu vim profetizar para a sua família hoje. Saúde emocional e espiritual. E quero declarar: aquela serpente vai ser despedaçada daquele lugar. Alguém consegue crer nesta palavra? Você pode segurar as mãos de alguém, ficar de pé com essa pessoa e levantar as mãos com ela bem alto. Balance as mãos dela, se agite as mãos dela e diga para ela: é hoje. A serpente vai ser despedaçada. Fala umas 2 vezes para ela, vai. O Senhor me levou para pregar em São Paulo. Estava pregando na igreja. Eu me lembro como hoje, de vez em quando Deus faz umas coisas para a gente que deixa a gente meio cheio. Meu Deus, por que o Senhor está dando ela para fazer isso? Mas Deus disse para mim: pule no altar. Eu digo: mas vamos lá para aqueles pulos.
O lição dele. Eu na hora de Pai Jesus, é teu preto, que está aqui, tem misericórdia comigo, tu sabe que eu sou tímido. Tu sabe que até para começar pregando, eu sou muito tímido. Como é que eu vou dar um pulo daqui? Eu disse, pule. Eu olhei para o pessoal que estava assim, a igreja tem aquelas cadeiras, né? Eu olhei assim e falei, Jesus, como é que eu vou explicar? Deus disse para mim, pule. E agora eu quero só você pule e corra. E eu disse comigo assim, meu Deus, que é isso? Veio a mão e eu pulei. Na hora que eu pulei, eu disse, corra até a porta, eu corri. Quando eu cheguei na porta, eu disse, era para fazer o quê? Ele disse, volte. Quando eu voltei, ele disse, pare aqui. Eu parei. Tinha uma fileira de cadeiras com as irmãs sentadas. Ele disse para mim, a terceira mulher. Diz, como? Ele disse, a terceira mulher. Põe as mãos sobre ela agora. Eu digo, já que o Senhor me trouxe de lá para cá. Eu vou colocar. Não pedi permissão, coloquei a mão na cabeça dela. Eu sabia se era crente, eu não sabia de nada, não sabia de nada da vida dela, eu nunca tinha visto. Primeira vez que eu estava em São Paulo. Quando eu coloquei as mãos sobre ela, eu fui falar para ela, Deus me mandou colocar as mãos sobre você, eu não consegui. Saiu uma rajada de línguas. E veio uns idiomas do céu. Eu sou pentecostal e creio nos mistérios de Deus. Eu não abro mão dos dons do Espírito, eu creio no poder do céu. Na hora eu comecei a falar em línguas, a falar em línguas, a falar em línguas, a falar em línguas, a falar em línguas. E quando eu estava falando em línguas, eu disse, Senhor, tu me percebe, o dom da interpretação, tu me concede interpretação agora. E na hora veio o fluir e o entendimento do que eu estava falando para ela. O Senhor dizia para ela na minha boca, e eu falei. Que eu digo, o pessoal precisa entender o que está acontecendo, eu ministrei. Eu disse para ela, tu tentaste te jogar de uma ponte hoje. Querias a morte. Tentavas tu te suicidar. Mas assim diz o Senhor, a serpente perdeu a guerra na sua vida. Vou e chorava, e gritava, gemia, chorava, gritava, desesperada. Aí travou e disse, vem cá, eu preciso te dizer, eu fui para a ponte, eu estava para me jogar, e dava para se perceber que ela não passou em casa para se arrumar, ela estava com as roupas assim, meio que bem simples, e tudo com que de que tinha saído pela rua sem rumo, sem direção, e ela disse, eu fui me matar, mas eu ouvi uma voz, e a voz bradou no meu ouvido, doeu, mas doeu muito. Quando eu ouvi aquela voz e ela dizia, você vai para uma igreja que tem logo ali, porque eu trouxe alguém lá do outro lado, para falar algo da minha parte a você, e você vai dar um fim na sua vida, porque a partir da noite de hoje, a história da sua vida tem um novo começo. Quando ela me disse aquilo, o Senhor falou no meu coração, disse, ministra sobre ela, porque a partir de agora, quando ela sair daqui, eu vou restituir a história da família dela que foi destruída pela imagem da serpente. E é isso que eu vim profetizar sobre a sua vida. Satanás está querendo levar você por meio da pressão, entende? Ele está usando pessoas de todos os lados e de todas as direções para tirar você do lugar, para tirar você do foco, para tirar você dessa posição que Deus te colocou, e o objetivo é único, fazer você se render a essa imagem daquele deserto, a essa imagem daquele passado. Mas o Espírito Eterno está aqui, e Ele está dizendo hoje, é noite de livramento neste lugar. Segura as mãos dessa pessoa. Eu vou pedir para o Alan estar aqui em cima agora. Feche seus olhos, se você puder fechar os corredores aí, faça isso, se aproxime e pegue nas mãos de alguém, porque eu já concluo agora, mas eu sinto o testemunho do Espírito Santo nesta tarde, dizendo hoje, eu farei aquela família ser restaurada, hoje, eu farei aquela relação ser restituída, hoje,
Eu vou recomeçar contigo e vou colocar de pé toda a estrutura que foi derribada pela serpente. Aquela imagem vai ser destronada hoje. Aquela imagem vai ser destronada hoje. Creia na obra da cruz e creia que aquele que venceu a serpente está aqui dizendo: eu vou te ajudar. Feche os seus olhos. Se você é batizado no Espírito Santo, eu quero que você ore em línguas com toda a liberdade nesse lugar. Ore em mistério. Cuide, camaça. Vestido em glória, vá colocando-se diante de Deus nesta hora. Tem algo grande de Deus chegando aí agora. Vai, te libera pela tua família. E mergulhe a serpente hoje. Eu me prostro vestido em glória, está passando. Eu vou deixar você gritar e adorar aí por alguns minutos. Faz um barulho de glória aí, faz um barulho de glória aí. Vai, adora. O seu Espírito. Vestido em glória, está passando. Deus vai te agarrar aí, Deus vai te agarrar aí, rapaz. Deus vai te agarrar aí, homem. Deus vai te agarrar aí, mulher. Aí a daqui, a
casais, pais, mães, filhos que representam essas famílias. Traga qualquer parente que estiver com você, vem aqui perto do altar. Venha. Quero todas as famílias, porque nós vamos orar por elas agora. Venha. 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 A serpente às vezes quer nos intimidar, mas ela vai cair por terra na sua vida. Está caindo por terra na sua vida. Chegue bem perto do altar. Pode chegar, chegue mais perto, o mais perto que você puder do altar. Que vem do céu, venha o teu eu tenho ouvido do que Deus tem feito neste ambiente, e é só o começo. Tem muito mais por vir. Eu vou te pedir uma coisa. Você crê que eu estou sendo o profeta de Deus para a sua vida esta noite? Agarre o braço de alguém. Agarre os braços dessas pessoas. Alguém está assumindo o seu reino hoje. Você é canal da presença. E onde você chega com a presença, a serpente te respeitar. E ela vai bater retirada. Aquele quarto não é mais dela. Aquela sala não é mais dela. Aquele ambiente, aquele território não é mais dele. O Senhor está invadindo hoje com você todas as áreas da sua família. E você vai pisar na força do Calvário, na força da obra do Calvário. E você vai dizer em nome daquele que
decisão por Jesus. Levante a mão, cadê? Primeira, segunda, terceira pessoa que ora. Pode vir mais à frente de mim, vem, onde está? Tem mais gente que Deus vai restaurar a família através de nós. Cadê você? Me dê um sinal com a sua mão, eu preciso orar com a lista, a segunda. Onde está? Tem lugar para 20 pessoas. Cadê você? Cadê você? Não ia deixar de vazia. O Senhor está aqui. Cadê você? Seu Jesus é o mesmo, Ele 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 é o mesmo. Onde está? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Eu sei que tem. Onde está? Pastor, eu estou afastado da igreja que hoje trazido mesmo pelo Espírito Santo para entender que essa serpente não pode prevalecer contra a minha vida, porque quem manda na minha vida é a marca da presença de Deus. Onde você está? Onde você está? Me dê um sinal rápido com a sua mão. Nós já vamos começar a onde está você? Cadê? A terceira pessoa. Eu sei que está aqui. Eu sei que tem lugar para você. É noite de recomeçar, filho. É noite de você recomeçar, filha. É noite de recomeçar. E Deus será o seu nome. Cadê você? Eu quero orar. Nós vamos orar pela sua família. Vamos orar. Cadê você? Pastor, eu sou tímida. Levante sua mão, rompa com essa timidez e diga ao seu Cristo: eu creio, hoje é hoje. Onde você estiver, me dê o sinal. A igreja ligada mesmo, ligada em oração. Sei que tem pessoas aqui, é uma terceira pessoa. Aqui está uma terceira pessoa. Deus abençoe essa hora. Aqui está a quarta pessoa. A quarta. Onde está a quarta pessoa? Me dê o sinal da sua vida. O Espírito do Senhor está aqui. Igreja, ora. Ore, porque nós estamos numa guerra contra a serpente, mas ela vai cair por terra. Esta pessoa é de Cristo, esta mulher é de Cristo, este homem é de Cristo. Jesus nos chamou, Ele nos escolheu, mesmo o reino da mãe dele. Ele não pode ficar nessa visão. Não pode ficar nessa visão. A quarta pessoa, Deus abençoe sua vida. Cadê a quinta? Diga assim para sua mão rápido. Você pode aplaudir a Jesus. Você que tem sido vencido dia após dia por essas imagens que tem aprisionado você a uma história que não lhe deixa progredir, sair do lugar, avançar e viver o que Deus tem para você. Hoje é o seu dia. Hoje é o seu dia. Deus está aqui na pessoa. Oh, Deus abençoe aqui. A família está bem. Pode dar glória a Deus. Venha, mano, prazer, venha. Eu quero que essas pessoas estejam aqui do meu lado. Nós vamos junto com o pastor André. Nós vamos estar ministrando sobre todas as famílias e ninguém melhor do que o seu pastor para orar pela sua família. Ninguém melhor do que o seu pastor para orar pela sua família. Olha, essas lágrimas aqui é Jesus, né? Deus te faça crescer nas mãos dele, deixa
Segure as mãos de alguém do seu lado e diga a ele: eu vou dar glória em tudo. Em nome de Jesus, estamos sobre essas casas, representadas por essas famílias, que seja instituída, Senhor, a tua vontade, que se estabeleça o teu reino, que seja colocada agora a tua muralha de fogo, aonde o inimigo não pode ver nem penetrar, aonde a marca do sangue está, aonde a remissão de pecados, aonde toda maldição sendo despedaçada pelo poder da unção, neste momento, Pai, seja liberada vida e vida em abundância, seja liberada cura, seja liberada prosperidade da tua vida sobre essas pessoas, nada pecado, nada faltando, tudo no lugar, que essas famílias resplandeçam a glória do Senhor, e seja desfeito todo o reino do inimigo, e se estabeleça o reino de Deus sobre essas casas, despedaçada todas as cadeias, despedaçada todos os milhões, despedaçada toda a maldição, toda a palavra semeada, tudo aquilo que foi lançado, eu declaro quebrado toda a imagem, a serpente, em nome de Jesus. E que haver um desejo, e esse desejo de ser cheio até transbordar. Aquilo que você recebeu hoje como palavra, como luz,